Dando continuidade, então, à nossa função de segundo grau, a gente vê hoje como fazer o gráfico dessa função, tá? O gráfico se chama parábola, que também vocês já viram ano passado essa construção toda. E a gente vai seguir dois passos, que diferente do que a gente fazia o ano passado, a gente vai tentar fazer através da Bhaskara e a junção com o seu vértice, tá? Então, dada a função aqui, como no exemplo 1, menos x na 2 mais 2x mais 3, a gente vai encontrar o A, o B e o C, normal. O A menos 1, o B vale 2 e o C vale 3. E primeiramente a gente vai fazer a Bhaskara dessa função. Então, eu vou calcular primeiro o delta, que ele vai ser importante depois, ó. B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Isso vai dar 4. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. Menos com menos vai dar mais. Eu tenho meu delta 16. Feito isso, vamos para a segunda parte. Então, é menos B. Então, menos 2. Mais ou menos raiz de 16 sobre 2 vezes o A. Se liguem que o A é negativo. Vou colocar lá para cima. Então, vou ter menos 2 mais ou menos raiz de 16, que é 4, sobre menos 2. Aqui eu acho menos 2 mais 4 dá 2, dividido por menos 2 dá menos 1. Depois, menos 2 com menos 4 dá menos 6, dividido por 2 vai dar 3. Feito carreto. Segunda parte é a gente fazer o vértice dessa função. Então, vou lá eu para o meu xv, menos b sobre 2a. Vocês têm as fórmulas lá no roteiro, tá? Que eu estou colocando mais resumidamente. Então, menos b sobre 2 vezes o a. Então, menos 2 sobre menos 2, 1. Depois, o meu yv, que é menos delta sobre 4a. Menos o delta a gente usa o que a gente calculou lá anteriormente, por isso que é mais interessante a gente fazer o delta separado, tá? Então, menos delta sobre 4 vezes o a. Menos 16 sobre menos 4, menos com menos dá mais, 16 dividido por 4, 4. Feito isso, a gente vai tentar agora jogar todos esses valores no nosso gráfico, ó. Eixo do x, eixo do y. Pelos valores que nós temos em relação ao x, por exemplo, eu tenho na Bhaskara o menos 1 e o 3. Menos 1 aqui e 1, 2, 3. Neste ponto e nesse aqui, o gráfico obrigatoriamente tem que passar. Em relação ao nosso vértice, o vértice é um único ponto, é uma junção deste valor com esse. Só se liguem, um é x, o outro é y. Em relação ao x, eu tenho xv vale 1, o meu yv vale 1, 2, 3, 4. Notaram assim que a escala tá uma delícia. Perfeito. Achei o meu vértice. Tá aqui meu vértice. O que vai acontecer? Para fazer a construção desse gráfico, a gente vai pegar do vértice, a gente passa no primeiro resultado da Bhaskara, no vértice, a gente passa pelo segundo resultado da Bhaskara. Tadã! Feito carreto. O que é importante a gente tomar aqui por base? Isso aqui se chama uma parábola, né? Tem esse desenhozinho aqui, é meio um uzinho. A gente depois vai chamar de cara triste e cara feliz, tá? Porque parece um sorrisinho, se vocês observarem, um sorrisinho triste. E quem determina esse sorrisinho triste, sabe quem é? É esse cara aqui, ó. Quando o A é um número negativo, quando o A é negativo, a gente diz que essa parábola tem a concavidade para baixo. Então, aqui a concavidade para baixo. E quem determina essa concavidade é o sinalzinho aqui do A. Ou seja, se o A
Se esse A aqui for um número positivo, a parábola ela é feliz, ou seja, a concavidade é para cima, tá? Vamos tentar outro? No próximo exemplo, então, a função agora é f de x igual a x na 2 menos 3x menos 10. Então, primeira coisa, fazer a básica. Então, vamos nós. Vou pegar o A, o B e o C. O A vale 1, o B menos 3 e o C vale menos 10. Então, já sei, ó, o A é um valor positivo, já sei que essa parábola vai ser feliz. Então, vai ser uma coisinha assim. Vou fazer o delta, então. Em relação ao delta, b ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Aqui eu vou ter 9, 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 10 dá 40, menos com menos, mais 49. Feito isso, vamos para a segunda parte. X igual a menos o B, raiz de delta sobre 2 vezes o A. Se liguem, sinal, menos e menos dá mais, raiz de 49 vai dar 7 sobre 2. Aqui eu encontro 3 mais 7 dá 10, dividido por 2 que vai dar 5, 3 menos 7 dá menos 4, dividido por 2, menos 2. Feito? Agora vamos para o segundo passo, que é o nosso vértice. Então, vou nós. XV é menos o B sobre 2 vezes o A. Menos e menos vai ficar mais. 3 pila dividido entre eu e vocês. Entre eu e tu. 1,5. YV, então, menos o delta, então, menos 49, dividido por 4 vezes o A. Menos 49 dividido por 4, eu nem vou dividir. E vou deixar assim de propósito para mostrar para vocês que esse aqui a gente nem precisa dividir nunca. Feito isso, vamos para o gráfico. Só deixa eu ter uma noção aqui de que valores são para ver como é que eu desenho. Deu o eixo do X, o eixo do Y. Vamos marcar primeiro os resultados da minha básica. 5 e menos 2. Menos 2 está aqui. 1, 2, 3, 4, 5. E 5. Vou marcar, lembrando, parábola passar aqui e passar aqui. Vou marcar o meu vértice, que é 1,5. 1,5, então, mais ou menos por aqui. E menos 49 quartos. Eu não dividi isso, a gente está fazendo só um esboço. Então, eu vou jogar literalmente aqui em qualquer lugar. Então, vou jogar para cá, só para não ficar tão lá para baixo. Menos 49 quartos. Isso aqui a gente une, ó. Juntei, ó. Que esse aqui vai ser meu vértice. O gráfico disso aqui, dessa parábola, vai ser do vértice até o primeiro resultado da báscara, não ficou muito perfeito, e do vértice até o segundo resultado da báscara. Tá aqui. O gráfico seria exatamente esse esboço aqui. Lembrando, aqui eu tenho uma carinha feliz, né? Um sorrisinho feliz, se eu notar, porque o A vale 1, ou seja, é positivo. Quando o A é positivo, a gente tem carinha feliz. Se o A é negativo, a gente tem a carinha triste, certo? O nosso último exemplo que tá lá no nosso roteiro, tá? Eu vou ler com vocês aqui e a gente constrói. O lucro diário é dado pela receita gerada menos o custo da produção. Suponha que numa fábrica de cosméticos a receita gerada e o custo da produção de determinados produtos sejam dados em reais pelas funções as que eu escrevi aqui, ó. A receita como 60x menos x ao quadrado e o custo como 10 que multiplica x mais 40. Sendo x o número de itens ali produzidos no dia. A primeira coisa que a gente quer fazer é encontrar quem é a função que gerou isso aqui. Então, primeiramente, já que o lucro é a receita menos o custo, então é ela que eu vou começar. O meu lucro vai ser a receita, que é 60x menos x ao quadrado, menos o custo,
10 que multiplica x mais 40. Vou multiplicar aqui, ó. Então, o lucro será 60x menos x ao quadrado, menos 10x menos 400. Vou dar uma ajeitada. Vou botar primeiramente o x ao quadrado, só para ficar organizado. 60x menos 10x vai dar 50x menos 400. Essa vai ser, então, a função que a gente vai usar. Na letra B, pede para a gente completar uma tabela. Ó. Quando o x tem esses valores, eu quero saber que lucro eu vou ter. O que eu gostaria que vocês pegassem em casa, um por um, 0, 10, 20, 25, 40 e 50, e vocês calculassem ali para ir conferindo os valores que a gente encontrou. Como? Simples. Quando o x é 0, o que eu gostaria que vocês fizessem? Que trocassem o x por 0. Vou trocar, troquei cada um. Então, vou calcular. 0 ao quadrado, que dá 0. 50 vezes 0, que dá 0. Menos 400. Então, aqui meu x vai ser... O meu x não, meu x vale 0. O meu lucro vai ser menos 400. E depois eu gostaria que vocês fizessem com cada um deles, tá? Eu vou colar aqui a minha tabela que eu já tenho pronta. Aqui é 0. Trocando aqui o x por 20, eu encontro o meu lucro como 200. Quando o meu x é 25, eu encontro um lucro de 225. Quando o meu x é 40, eu acho um lucro de 0. E quando o meu x é 50, eu acho um lucro de menos 400. Bom, primeiramente, esses valores todos eu vou jogar lá no meu gráfico. Lembrando, x e esse lucro vai ser o meu y, tá? Os valores de x que eu tenho, o 0, o 10, depois o 20, o 25, o 40 e o 50. Notaram que não tá nada bonitinho, nada escalar aqui, mas não tem problema, tá? Depois, em relação ao meu y, eu tenho menos 400, deixa eu ver se é menor. Então, menos 400. Depois eu tenho 0. Depois eu tenho 200. Depois eu tenho 225 e 0 de novo. O que a gente vai fazer? É o que nós fazíamos lá no nono ano, em relação a juntar os pontinhos dentro do nosso plano cartesiano. Ou seja, quando o x é 0, ele vai estar ligado lá com menos 400. Quando o x for 0, está ligado com menos 400. Então, o pontinho está aqui embaixo. Quando o x é 10, meu y é 0. Então, meu pontinho está aqui. Quando o x é 20, eu tenho o meu y 200. Então, vou ligar, ó. Liguei. Quando o x é 25, meu y é 225. Então, tá aqui. Quando o meu x é 40, meu y é 0. Então, o pontinho tá aqui. E quando o x é 50, o meu y é menos 400. Então, vou juntar lá, ó. O que eu vou ter que fazer? Arranjar agora uma forma de fazer ajuntamento desses pontos todos. Ô, Senhor! Então, vamos ver o que vai dar aqui. Eu vou usar o azul para ficar menos pior. Vou ligando os pontos que eu tenho, Nossa Senhora, e vou ligando aqui também. Ó, até ficou bom. Ficou horrível, mas tá bom. Bom, pensando nisso, agora a gente vai responder as perguntinhas que tinham ali a mais. Na letra C, observando esse gráfico, o que se pode afirmar aqui em relação ao intervalo quando o x está entre 10 e 40? Ou seja, quando o x está entre 10 e 40, vou botar aqui, na letra C. Quando o x está entre 10 e 40, o que acontece? Nesse período de 10 a 40, eu não tenho todos os valores de y positivos? Então, isso significa que a empresa ela não teve prejuízo, ela teve o contrário, ela teve lucro. Então, nesse intervalo, a empresa teve lucro. Na letra D, para que quantidade de itens a empresa terá lucro máximo? Ou seja, o maior dos meus lucros aqui, que no meu caso é o 225.
Então, o que acontece? Quantas peças eu vou ter que produzir para que esse lucro seja máximo? Bom, a gente olha pelo gráfico. Para que tenha 225 de lucro, a empresa vai ter que produzir 25 unidades. Então, resposta, 25 unidades. Na letra E, para que quantidade de itens a empresa não terá nem lucro, nem prejuízo? Ou seja, quando o meu gráfico está para cá e para lá. Se eu analisar o meu gráfico, eu vou escrever aqui em cima para ficar melhor para vocês enxergarem. Para que ela não tenha lucro nem prejuízo, isso? Não ter lucro e nem prejuízo, ou seja, quando zera. Eu tenho esse ponto aqui, ou seja, quando o x vale 10, e tenho esse ponto aqui, quando o meu x vale 40. Nesses dois pontos, a empresa não teve nem lucro, nem prejuízo. E por fim, para que quantidade de itens a empresa terá prejuízo? Agora sim, prejuízo. Então, o que eu vou ter que interpretar? Em que momentos aqui do meu gráfico eu tenho esses valores aqui negativos do meu y? Isso acontece quando? Quando o meu x ele é menor do que 10, ou ainda quando ele é maior que 40. Ah, mas eu posso escrever assim? Ah, assim seria a nossa linguagem mais coloquial, né? Isso aqui eu poderia responder como x menor do que 10 e ainda x maior do que 40. Maior não pode ser igual, tá? Porque quando for igual a 40, a empresa não tem lucro e nem prejuízo. Galera, feito então, os exemplos estão aqui. Segue agora um roteirinho aí com várias atividades. Tem gráficos, tem história de vértice, tem Bhaskara, tem problema. E aí na próxima aula a gente já dá uma interpretada nessa história de lucro máximo, altura máxima, etc e tal, etc e tal. Certo? Beijo pra vocês, até a próxima.